Olá pessoal, vamos à parte 2 do vídeo sobre as farsas dos ETs e o relatório da NASA. O relatório da NASA, que eu não pude colocar na semana passada para vocês, porque o vídeo já estava longo demais, né? Estava com coisa de mais ou menos 1h30, se não me engano. E isso antes de começar a ler o relatório da NASA, só falando das farsas. Então ficou para uma parte 2 e é o que a gente vai fazer agora, ver a parte 2. Na descrição desse vídeo vai ter as mesmas fontes da semana passada, tá certo? As fontes em relação ao relatório da NASA já estavam disponíveis para vocês antes. Mesma coisa, as fontes relacionadas a essa imagem que está aí na tela. Deixa eu me tirar da tela. Que isso aí foi uma imagem de um suposto OVNI relatado pelo, não lembro se foi o Departamento de Defesa ou a Marinha Americana, uma coisa assim. E no final das contas eram aves, tá? Nos vídeos os pontos passam muito rapidamente porque as imagens foram feitas por caças que se movem muito rápido e o pássaro, mesmo que estivesse voando na mesma direção que o caça, não conseguiria manter a mesma velocidade e obviamente não ficaria muito tempo na visão da câmera do caça. E pela distância entre o caça e o alvo, o tamanho relativo ali da imagem, você pode fazer as contas aí, né? E aí você vê que é uma ave, sabendo da velocidade e tudo mais, tal, que tá tudo aí na tela. E um youtuber americano já fez todo esse trabalho de destrinchar isso tudo em 3 vídeos, indo em cada um dos supostos vídeos de objetos voadores não identificados, ou melhor dizendo, nesses casos, aves identificadas, aves voadoras identificadas. Enfim, eu não posso colocar os vídeos para vocês aí porque seria roubar o conteúdo dele. E ele tem expertise em diversos tipos de câmera, eu não. Ele é da área de exatas, eu não. Eu posso, a matemática que ele usou não é difícil, qualquer um pode usar, porque é uma matemática simples, que vai de ensino médio e ensino fundamental ali. Mas ainda assim não é a minha formação, a formação dele tem mais a ver com isso. E ele tem uma expertise em câmeras para ir falando de todas as informações que estão na tela, blá, 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 blá. O que eu poderia fazer é tomar notas do que ele fala e explicar para vocês em português, caso seja necessário, mas eu não posso colocar o vídeo para vocês, tá? Quem entender inglês, o vídeo é engraçado porque ele tira sarro com isso, porque chega a ser bobo a vontade que algumas pessoas têm de empurrar a coisa de OVNI, e usam qualquer coisa para empurrar isso. Às vezes, na inocência, né? Mas fazer o quê? Enfim, mas não é disso que trata o relatório da NASA.
O relatório da NASA, ele trata de fenômenos anômalos não identificados, o que inclui tecnicamente a questão de objetos voadores não identificados, mas também inclui fenômenos meteorológicos ou qualquer coisa que aconteça que não seja normalmente identificável. Tá? Tem certos fenômenos meteorológicos, por exemplo, que são muito raros e a maioria das pessoas não saberia identificar, e tem alguns exemplos aí nesse relatório. E a proposta desse relatório é que a NASA comece a investigar isso, não porque os ETs estão ameaçando a gente ou porque tem ETs passeando por aí, mas porque existem ainda coisas que não são muito bem entendidas, porque a gente não tem nenhum estudo feito numa escala grande o bastante para que a gente entenda isso em questão de pessoal, de equipamentos, de recursos, para fazer o devido estudo. Você pode ter pesquisadores aqui e ali de uma ou outra universidade coletando informação, tentando estudar uma ou outra coisa, mas um fenômeno meteorológico em comum, ele não vai acontecer num local predeterminado toda hora. É difícil você localizar a coisa e levar os recursos até ali em tempo de estudar aquilo. Uma outra coisa que até pouco tempo atrás não era conhecida, deixa eu ver se eu dou uma olhada rápido, que eu acabei de lembrar da coisa, que era tido como uma lenda marítima e tal, é a questão das rogue waves, né? Ou ondas errantes, ondas também chamadas de ondas assassinas, ondas extremas, ondas anormais, ondas episódicas, ondas monstros, vários outros nomes aí, que eram ondas que não podiam ser preditas e ocorriam repentinamente e eram grandes o bastante para afetar grandes embarcações e não tinham qualquer relação com tsunamis, tá? E por muito tempo elas eram tidas como sendo história de pescador, ninguém acreditava nisso, que isso só era retratado em histórias fantásticas, obviamente contadas por marinheiros e pescadores e coisas assim, até que no final do século XX que a gente foi ter a primeira evidência científica de uma dessas ondas no Mar do Norte em 1984, tá? Eu vou ver se eu coloco na descrição para vocês também as Rogue Waves, que não tem relação em nada com essas farsas aí, mas como eu estou citando aqui, vocês podem dar uma olhadinha, tá? Deixa eu anotar aqui. Rogue Waves. Que são ondas gigantescas, tá? Em português acho que deve ser ondas errantes ou ondas assassinas e por aí vai. Porque tem vários nomes. Enfim, como eu já falei para vocês. Vamos lá. E a NASA, ela tem acesso a especialistas,
ela tem acesso a satélites que são capazes de olhar fenômenos meteorológicos por toda a atmosfera, né? E tem a estrutura para coletar todas essas informações de uma forma organizada. E é disso que esse relatório vem tratar. Só que se você coloca na imprensa que a NASA está fazendo um relatório sobre fenômenos anômalos não identificados, a mídia inteira cai de pau falando em ET, falando em disco voador e o escambau a quatro, né? E aqui nós temos uma série de cientistas de diversas universidades americanas, porque foram isso foi tudo feito por pesquisadores ali relacionados. Tem até um pessoal da NASA. Eu vou dar uma olhada aqui o pessoal que estava ali listado, se não me engano. Eu vou dar uma olhada rápida em algo, porque são 30 e tantas páginas, se não me engano. Eu vou dar uma olhada breve em algumas coisinhas talvez aqui do sumário, da introdução e da conclusão. Se vocês tiverem interesse, aqui é um outro fenômeno difícil de ser observado, que são os red sprites, tá? Se a maioria de vocês vissem isso no céu, vocês iam achar que é o quê? Vocês podem explicar o que é isso? Além do que eu falei, que são red sprites? Não. E os goiabas iam falar que é o capeta, que é o ET, que é o raio que parta. A resposta correta, quando a gente não sabe o que é algo, é falar eu não sei. É ser honesto. Não saber o que é algo não é problema. Inventar uma explicação sem nenhuma justificação é que é problema. Enfim. Vamos lá. Os red sprites é um tipo de relâmpago que é muito incomum, tá? E até pouco tempo era desconhecido, a gente não tinha registro, nenhum registro oficial disso, tá? Aqui vai o resumo sumário. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o texto, que eu quero ter certeza que vai estar bom para vocês lerem. Vamos diminuir um pouco. Aí, deixa eu confirmar. Sumário executivo. O estudo de fenômenos anômalos não identificados, UAP. Eu vou procurar falar UAP, se possível. Apresenta uma oportunidade científica que exige uma aproximação baseada em evidência e rigorosa. Tratarmos desse desafio vai exigir métodos novos e robustos de aquisição de informação, de técnicas de análise avançada e
um sistema de relato sistemático para reduzir estigmas nos relatos, né? Conflitos entre relatos onde uma pessoa descreve uma coisa com um vocabulário diferente da outra, e cria confusão. Uma pausinha para água, desculpa, gente. Porque a ciência, ela tem que eliminar ao máximo todos os obstáculos que podem atrapalhar a investigação, e aí, no caso, reduzir qualquer problema devido a esses relatos é essencial para que a gente tenha a informação e possa tratá-la de uma forma sistemática que leve a respostas de fato, né? E a NASA tem um expertise extensivo nos domínios e também tem uma reputação global de comunicação livre em termos científicos, tá? Nenhuma outra agência aeroespacial é tão comunicativa com o público quanto a NASA. Não que as outras escondam qualquer coisa, mas é que a NASA, ela sempre teve essa política. Apesar dos maluquinhos adorarem vomitar conspirações a respeito da NASA, né, blá 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 blá, que a NASA fez uma montagem cinematográfica com o Kubrick para forjar o pouso na Lua, que a NASA quer esconder evidências de que a Terra é plana e por aí vai. E toda a groselha que os malucos vomitam, a NASA ela é bem comunicativa. Você pode ir no site da NASA e ler documentos de toda a história da NASA sobre as investigações científicas dela, enfim. Às vezes você, dependendo do que está acontecendo na NASA, você tem a coisa sendo feita ao vivo, né, e por aí vai. Isso tudo coloca ela numa posição excelente para contribuir para os estudos dos UAPs. Que está dentro do parâmetro governamental que foi guiado pelo All Domain Anomaly Resolution Office, que é uma resolução para estudar anomalias de todos os domínios, ou todos os tipos, que eles chamam aí de AARO, tá? É um documento aí do governo americano. E em todo o governo americano, a NASA é a instituição que tem as melhores condições para fazer isso, tá? Se você quer discutir se a NASA deveria perder tempo com isso ou não, que isso vai dar muito pano para manga para esses malucos falarem. Olha, os malucos vão falar de um jeito ou de outro. Não adianta. Mesmo que a NASA não fizesse nada, eles já falam.
E esses fenômenos ocorrem, alguns desses fenômenos podem ser prejudiciais a voos comerciais, podem ser prejudiciais a, a vida humana em certos contextos, né? Então é melhor que a gente investigue e a gente entenda isso da mesma forma como foi investigada a questão das rogue waves que eu falei ali, das ondas errantes e tudo mais. A ciência está aí para investigar aquilo que a gente não entende. A ciência é um método de produção de conhecimento e também, ao mesmo tempo, o corpo do conhecimento científico, né? E como o governo americano fez essa resolução para tentar estudar essas coisas, e a NASA é a agência do governo americano que tem os melhores recursos para estudar algo nessa escala, toca para ela. Aí eles continuam. A NASA tem uma variedade de recursos existentes e planejados para observar a Terra e o espaço, ou seja, uma enorme rede de satélites. Você pode ir no Google e digitar satélites NASA ao vivo e você vai ver ali satélites de todo tipo mostrando. Eu já usei isso em vídeos aqui para falar de desmatamento alguns anos atrás. E não só da NASA, na questão de desmatamento você tem de diversas outras agências aí, mas a NASA também tem. Você pode observar diversas coisas via satélites. Inclusive eu usei isso para esfregar na cara de um terraplanista abobado no Facebook, coisa de 1 ou 2 meses atrás, por aí, relativamente pouco tempo, mas não há poucos dias ou 1 ou 2 semanas, já há algum tempo, mas nada exagerado, que ele foi todo cheio de orgulho no Facebook, lá num grupo de debate desse assunto de terra plana e não sei o que e tal. Ele foi lá bater no peito e dizer: a NASA está mentindo, não existem satélites e bababá, bababá. Eu duvido alguém colocar um satélite, não sei o que. Aí eu fui lá, coloquei diversas links para ele ver satélites ao vivo dos mais diferentes tipos e, bom, o cara relinchou e zorrou à vontade, mas não conseguiu o que ele queria e passou a ver, além de passar vergonha, né? Porque no fim das contas é o que eles querem, passar vergonha. Enfim, vocês podem ir por vocês mesmos ver os satélites a qualquer momento, só procurando no Google, tá? E a NASA também tem um extensivo arquivo histórico e atual de informação que pode ser usado para entender esses UAPs. Apesar da frota de satélites que observam a Terra da NASA tipicamente não ter a resolução espacial para detectar pequenos objetos como os UAPs, os sensores de qualidade state of art, ou seja, da melhor qualidade possível, podem ser diretamente utilizados para sondar um local
sobre a Terra ou sobre os oceanos, e condições atmosféricas que temporalmente coincidam com os UAPs inicialmente detectados de outras formas, né, com outros métodos, para ver o que mais se pode descobrir, etc. E dessa forma os recursos da NASA podem ter um papel vital e diretamente determinar fatores ambientais associados a esses relatos dos comportamentos e ocorrências desses UAPs, tá? E por aí vai. Seguindo falando dessa questão, aqui eles vão explicando o papel da NASA nisso. Esse relatório, mais uma vez, vai estar na descrição para que vocês possam ler se vocês quiserem. O link vocês podem baixar o PDF, como eu baixei, ou vocês também, não sei se o link que eu tenho, o link o link vocês vão pegar o PDF online, se eu não me engano, e aí de lá vocês podem baixar. Se for isso, vocês podem também jogar no Google Tradutor para traduzir, ou se vocês forem pegar do PDF, copia e cola e vai jogando no tradutor e traduzindo, caso alguém não fale inglês aí, tá? Ou se vocês quiserem que eu leia todo o relatório de cima a baixo, linha por linha, eu também vou lendo. Mas é que realmente não tem muita coisa, além do que eu estou falando para vocês. Porque aqui é só eles falando explicando que isso seria benéfico para investigar esses fenômenos que nós ainda não compreendemos completamente, tá? Não tem muita coisa para falar, tá? Aqui é uma imagem do Canadá da Aurora Borealis, ou luzes do norte, feitas por satélite. Isso também vocês podem encontrar com uma busca no Google. Aqui eles vão falando que os fenômenos anômalos não identificados são um dos grandes mistérios do planeta, né? Porque a gente já foi investigando tantas outras coisas, desfazendo tantos outros mistérios, e esse ainda persiste. A observação de objetos em nossos céus que não podem ser identificados, como balões, como aeronaves, ou como fenômenos naturais conhecidos, incluindo aves, que foram avistados pelo mundo inteiro. Enfim. Aí eles falam que a natureza da ciência é explorar o desconhecido, que é isso mesmo. E data, nesse caso, informação, é a linguagem que os cientistas usam para descobrir os segredos do universo. Você vai lá, você coleta data, informação das suas observações, e você, a partir disso, monta hipóteses que você testa, e se a hipótese sobreviver a todos os crivos de conhecimento da ciência, aí ela se torna conhecimento científico, e aí a gente finalmente pode dizer que a gente entende aquele objeto de estudo, tá? E temos uma teoria científica.
que é o maior grau de uma ideia em ciência. A despeito de numerosos relatos e avistamentos, a ausência consistente, detalhada de observações curadas, ou seja, controladas, significa que nós não temos um corpo de informação necessário para definitivamente chegar a conclusões científicas sobre esses UAPs. Tá? E mesmo que a gente investigue isso tudo, ainda vai existir gente por aí falando em ET, falando em qualquer bobeira do tipo, porque tem gente que é crédula, tem gente que é fanática e tem gente que é farsante. Né? Além de ignorância. Mas ignorância nesse sentido, somos todos ignorantes, porque nós não entendemos tudo o que está acontecendo. O problema não está em nós não sabermos. Se a gente não sabe, a gente pode tentar investigar, porque a gente sabe que tem algo a ser investigado. O que não pode é tentar inventar uma explicação sem nenhuma base. E é justamente para isso que eles querem fazer isso, para ter a informação tirada dessas observações controladas, detalhadas e consistentes, tá? Ao invés de um abobado dizer que é um ET porque ele não tem o conhecimento de trigonometria e geometria e matemática e física para saber que o que ele viu na câmera de vídeo foi um pato. Na NASA nós usamos as informações e as ferramentas da ciência para explorar o desconhecido na atmosfera e no espaço. Em 2022, a NASA estabeleceu um time independente de estudo para que se encontrasse um caminho com com recursos de informação aberta que iluminassem o futuro a natureza futura da investigação desses UAPs, né? Para que esse time chegasse à conclusão de qual seria a melhor forma de se investigar isso tudo. E aí o time está apresentando o relatório dele aqui de como eles acham que isso pode ser investigado, tá? Essa parte do texto é do Dr. Nicola Fox, administrador associado e diretor dessa missão científica aí. O diretório de missão científica, o diretório seria mais apropriado, administrador associado do diretório de missão científica. Uma chuva de meteoros aqui. Se vocês tiverem interesse, vocês às vezes conseguem encontrar, procurem por grupos de astrônomos amadores, eles são maravilhosos para documentar esse tipo de coisa. Vocês encontram grupos organizados
no Facebook, tem páginas também na internet desses grupos. Se vocês tiverem interesse nisso, procurem, é bem bacana. Eu conheço alguns, e apesar de que eu não me debruço muito sobre esse tema da astronomia, o meu interesse nisso não é tão constante para ficar observando com tanta frequência o céu, mas ainda assim eu gosto de, quando tem alguma coisa interessante acontecendo, de me colocar a par. E por aí vai. Inclusive tem alguns casos de bólidos, né, que chegam ao solo e você vê o objeto caindo pela atmosfera incandescente ali e tal. Além do perigo de atingir alguma coisa em alguns casos, deixa eu ver se eu acho isso. Bólido, 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 bólido. Parará, parará. Se vocês forem no Google e digitarem bólido, vocês devem encontrar várias, e fizerem uma busca por vídeos no Google, vocês devem encontrar por vários vídeos de bólidos dos últimos anos. Tem um que é de agosto, começo de agosto, e aí tem alguns de 2022, outro de 2 de 2022, um outro de 2023 aqui. A informação que eu estou vendo não está organizada por data, então tem uns 3 desse ano, uns 3 vídeos desse ano, pelo menos uns 3 vídeos do ano passado, tem mais alguns de 2021, tá? Só escrever bólido. Tá? Que vocês devem encontrar aí. Eu vou ver se eu coloco alguma coisa na descrição depois para vocês. Também gera muita discussão, porque alguém vê o objeto incandescente atravessando o céu e fala que é o ET que pousou, que não sei o que não sei o que lá. Isso também leva a confusões, tá? Mas voltando aqui, recentemente muitas informações de testemunhas que teriam crédito, muito comumente aviadores militares, reportaram ver objetos que eles não reconheciam sobre o espaço aéreo americano. A maioria desses eventos, desde então, foi explicada aí eles falam que tem um punhado que não foi imediatamente identificado como sendo de natureza humana ou fenômeno natural. E isso aí, qualquer um que não tenha sido perfeitamente explicado vai entrar também nessa coisa dos UAPs, tá? Mas a grande maioria e aqui nós temos um balão meteorológico viaja pelo céu depois de ter sido
solto em Cabo Canaveral, na Flórida. Nós também tivemos o incidente recente com os balões supostamente chineses, né? A gente viu a coisa toda ali com a postura tanto americana quanto chinesa, um estufando o peito do lado, o outro estufando o peito do outro, dizendo que era balão espião, o outro dizendo que não é balão espião, que era um balão meteorológico que se perdeu e por aí vai. Enfim. E vocês viram a quantidade de confusão que foi gerada quando se sabia que era uma porcaria de um balão. Objeto no sul da Ásia, imagem 1. Imagem tirada por um MQ-9 de um objeto não identificado no sul da Ásia, com uma trilha atmosférica. A trilha que eles falam é, por exemplo, uma aeronave, alguma coisa, quando ela passa, ela deixa aquela trilha. Esse objeto deixou essa trilha. Também chamada de cavitação, se eu não me engano, é a tradução. E mais tarde foi avaliado como sendo provavelmente um voo comercial pelo All Domain Anomaly Resolution Office. A cavitação é provavelmente um artefato do sensor usado. Não, desculpa. É um artefato sensorial. A cavitação é um artefato sensorial resultante da compressão de vídeo. Porque o que acontece é o vídeo, ele você está filmando alguma coisa que você está vendo, você está registrando ele em uma certa resolução, o que vai limitar a quantidade de pixels que está sendo registrado daquilo que você está vendo. E quanto mais você comprime essa informação por causa do formato de vídeo que você está utilizando, você pode criar distorções. Quanto maior a compressão para reduzir o tamanho do arquivo, maior a quantidade de distorções que você pode gerar, porque os pixels tendem a se deformar, tá? E aqui tem um disclaimer do Departamento de Defesa dizendo que informação visual não implica ou consiste que o Departamento de Defesa diga que isso é um disco voador, tá? É porque os malucos adoram exagerar qualquer coisa, dizendo que é conspiração, que o governo está escondendo, que isso, que aquilo, tá? Aí aqui eles vão falar sobre os tipos de informação que podem ser adquiridos de fontes não comerciais, como isso pode ser sintetizado e analisado para potencialmente se investigar a natureza e origens dos UAPs. Tá? Primeiro eles fazem essa pergunta:
como isso pode ser feito, né, como essas fontes podem contribuir, e aqui eles dão a resposta detalhada. Aí aqui eles vêm com outra pergunta: que tipos de informação científica podem ser coletados pela NASA para melhorar o potencial de se desenvolver o entendimento da natureza e origens dos UAPs? E aí eles explicam aqui. Aí aqui vem com mais imagens de um objeto filmado no Oriente Médio por um MQ-9, de um objeto formato que se parece com uma orbe, uma esfera, aparentemente prateada, e devido à informação limitada, o objeto permanece não identificado. Porque, mais uma vez, se você não tem informação para dizer com certeza o que é aquilo, a resposta correta é você falar que você não sabe. Você não dá uma identificação falsa para algo que você não identificou. Quem faz isso é vagabundo, é crédulo, é ignorante ou é um farsante. Possivelmente uma combinação. Quais são as técnicas de análise científica atualmente em produção que podem ser empregadas para acessar a natureza e origens dos UAPs? Que tipos de técnicas de análise devem ser desenvolvidas? Aí eles vêm aqui detalhando essa questão. Aí vai para a próxima questão. Considerando os fatores acima, quais são as restrições físicas básicas que podem ser colocadas na natureza e origem desses UAPs? Aí eles vêm falando disso. Quais são as informações aeroespaciais civis relacionadas aos UAPs que foram coletadas por agências governamentais e estão à disposição para análise de informar esforços para melhor entender a natureza e origem dos UAPs, e B, determinar os riscos dos UAPs para a segurança aeroespacial nacional. Mais uma vez, isso é um estudo do governo americano sobre o que está acontecendo nos céus americanos. Tá? Mas isso não impede que outros estudos com informações de outras partes do mundo sejam coletados e de outras agências para compilar toda a informação e a gente entender melhor isso, tá? Ou que áreas fora do espaço aéreo americano podem vir a ser observadas com esse intuito também. Porque se o satélite está observando ali uma determinada região, ele está observando aquela região, fazer o quê? Quais são os protocolos atuais para reportar a informação de tráfego aéreo adquirida de sistemas de tráfego aéreo e como ela pode ser modificada para adquirir mais informações sobre o passado e futuro das UAPs? Aí vai ali explicando. Aí vem aqui um outro objeto no sudoeste asiático, imagem tirada de um MQ-9 de um objeto não identificado no sudoeste asiático. Não, desculpa, eu estou falando sudoeste, não é sudoeste, é no sul asiático. Eu não sei porque eu vim com o sudoeste.
É o cansaço, pessoal, desculpa. Sudoeste seria Southeast. Eu que viajei na maionese, porque eu pensei Ásia, leste, e aí eu incluí a coisa. Não. É o sul da Ásia. Ai, ai. Com uma aparente trilha atmosférica ou cavitação, que mais tarde foi descoberto ser provavelmente um, uma aeronave comercial, blá blá blá. Se eles quisessem esconder alguma coisa, eles não estavam colocando essas imagens, tá? Mas é claro, os maluquinhos vão vomitar tudo quanto é tipo de asneira possível e imaginável. Aí eles vêm com mais uma pergunta ali. Quais potenciais melhorias para o desenvolvimento futuro das ATMs, que é a informação tirada dos sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo, dos esforços, né, feitos nesse sentido, podem ser recomendados para adquirir futuros relatos de UAPs e assim assistir na melhor compreensão da natureza e origem dos UAPs. E aí eles detalham aqui como eles acham que isso pode explicar ali, tá? Aí uma imagem do Space Shuttle da NASA STS-100, capturando um fenômeno que ocorre naturalmente, que são os vórtices von Karman formando em nuvens próximas às ilhas Rishinto, no Japão, causadas. Aí explica ali o fenômeno atmosférico que causa isso aí. Eu não vou saber traduzir os termos com precisão, então não vou tentar. Não sou da área de meteorologia. Aí vem as conclusões, baseado no que eu falei para vocês já devem estar imaginando, né, que a NASA tem uma posição única para contribuir de uma forma robusta e sistemática, isso eu estou lendo aqui, tá, para o estudo dos UAPs e dessa forma avançar na missão de avançar o conhecimento científico, o expertise técnico e a exploração relacionada, né? E quando considerando as recomendações acima e de acordo com as prioridades do orçamento, porque a NASA trabalha com um orçamento, eles não podem passar disso. Ela pode pesar as capacidades e o expertise dela de forma a liderar e suportar, a ter um papel de liderança e suporte na implementação e recomendação relacionada, né, do que pode ser feito e tal. Blá 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 blá. E aqui uma imagem do pôr do sol no sol acima do Oceano Índico,
fotografada pela Expedição 23, de um dos membros da Expedição 23, na Estação Espacial Internacional. Coisa linda. Eu não fiquei muito tempo olhando ali a imagem, porque a gente já tem mais ou menos 1 hora de vídeo. Aí aqui vem os agradecimentos, blá 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 blá. Que é normalmente o que você vê em qualquer publicação científica, discussão dos produtos do trabalho, blá 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 blá. É como você espera encontrar em qualquer relatório feito por qualquer instituição ou cientista, tá? Não tem nada, eu já li isso, não tem nada de extraordinário, não tem nada de novo. Aí aqui, o que eu estava falando para vocês dos vídeos dos patos e outras aves. Um evento UAP bem conhecido foi o vídeo GoFest, que foi registrado por aviadores da Marinha a bordo do USS Theodore Roosevelt. Aí tem uma foto do vídeo mostrada na figura abaixo, com a câmera infravermelha, como ela estava, a câmera infravermelha cravada em um pequeno objeto no centro. O objeto dá a impressão de um objeto voando rapidamente acima a grande velocidade acima do oceano, mas a informação numérica ali do display revela uma explicação menos extraordinária, que o youtuber que eu falei para vocês, que está aí na descrição, já falou de uma forma mais bem-humorada do que eles estão colocando aqui. Mas aqui eles também explicam os números circulados na imagem provém a informação necessária para estimar a altura e velocidade. Essa informação inclui o ângulo de elevação da câmera, o ângulo de azimuth da câmera, a distância em milhas náuticas do alvo, a altitude da aeronave em pés, o referencial de tempo em segundos, a velocidade aérea em nós. Aí, usando essa informação, mais um pouco de trigonometria, você pode calcular a altitude do objeto como 13.000 pés, o que dá mais ou menos uns 4 quilômetros e pouco. Por aí, eu estou fazendo de cabeça a conta. E a 4,2 milhas do oceano atrás dela. Dado que a velocidade da aeronave se você converter a velocidade da aeronave para a velocidade de solo e colocar dessa forma em unidades que você usa para calcular
a velocidade de objetos no solo, nesse caso milhas por hora, porque aeronaves você não costuma usar milhas por hora, né? Aí por isso que eles usam nós aqui, mas não é isso? Airspeed em nós. Se você quer saber porque a unidade de medida é nós, você procura no Google, que isso é uma coisa histórica que vem da navegação, que os marinheiros jogavam cordas com vários nós ao longo da corda no mar, e baseado na velocidade com que a corda era arrastada, eles iam contando quantos nós e esses nós eram espaçados de uma forma consistente na corda, né? E assim eles estimavam a velocidade da embarcação baseado em quantos nós em um período de tempo a embarcação andou, tá? Por isso que usa nós como medida. E a Força Aérea herdou isso da Marinha porque tem uma ligação estreita entre as duas por causa de porta-aviões e coisas do tipo, tá bom? Então, e aí eles falam aqui, pode-se concluir que a impressão de movimento rápido deve-se em grande parte devido à alta velocidade do sensor em conjunto com o efeito de paralaxe. Tá? Aí eles vão detalhando a coisa aí. Vocês podem jogar no Google isso e ver tudo em detalhes se vocês quiserem aí numa boa. Ou seja, não foi o Departamento de Defesa, não foi a Marinha Americana que criou o problema. Eles tinham a informação ali que que foi requisitada, e eles liberaram porque para qualquer pessoa que saiba analisar a filmagem e saiba usar um pouco de trigonometria, entenda um mínimo de física para entender a questão de velocidade e tudo mais, e tem experiência com como essas câmeras registram a informação, fica claro que não tem nada demais. Só que os malucos veem um objeto que eles não sabem o que é, passando rapidamente, e eles vomitam qualquer besteira. Porque os malucos que vomitam isso são de dois tipos. São os irresponsáveis que querem ganhar dinheiro em cima dos crédulos, e tem os crédulos malucos que tem uma agenda que eles querem, porque querem manter a fantasia de que os ETs estão atrás da gente, querendo realizar as fantasias adultas noturnas deles, tá? Bom, aí eles vão falando sobre coletar novas informações, sobre as informações existentes, a curação da data, ou seja, como essa informação é organizada e integrada, né? Aqui integração e curação da data, da informação, como analisar essa informação dos UAPs, observações além da atmosfera terrestre, tipo algo em órbita,
ou na Lua, ou o que quer que seja. Basicamente, eles incluem tudo o que não se entende aí como estando num foco de estudo, para ninguém poder alegar que não, estão tentando esconder, não querem revelar a verdade. Não, eles querem revelar tudo, querem estudar tudo que a gente ainda não sabe. É exatamente o que esse relatório fala. Tá certo? E é isso aí. Eu não, a não ser que vocês me peçam para ler esse relatório para vocês, página a página, eu não vou voltar nesse assunto, porque não tem nada para falar por enquanto. Quando houver uma descoberta nesse sentido, eu falo com todo prazer. Eu adoro falar de descobertas científicas, né? Eu estava super animado quando a gente detectou, a gente, eu falo no sentido de humanidade, né? Não que eu faça parte de qualquer instituto de pesquisa aeroespacial ou qualquer coisa assim. Também não estou na lista de pagamento deles. Se alguma agência aeroespacial quiser me contratar para fazer qualquer tipo de relato, estou à disposição, tá? Eu adoro falar de ciência, mas não é o caso, infelizmente não é o caso. E certamente teriam veículos mais competentes para disseminar essa informação do que eu. Meu canal é pequeno, né? E eu não tenho a formação nessa área, o que me torna um leigo falando do assunto. É sempre melhor você buscar alguém com maior expertise possível relacionado e que saiba comunicar esse expertise. No YouTube eu sou capaz de listar pelo menos 2 comunicadores que são vastamente superiores à minha pessoa para tratar desse assunto com tranquilidade. Tá? De fenômenos aéreos, enfim. Mas se vocês tiverem interesse em que eu leia o relatório página a página, comenta aí, deixa um like, fala eu quero ver um vídeo com um relatório. Não vai ser um vídeo só. Vocês viram que só essa passada por cima já deu 1 hora e pouco, mais ou menos, de vídeo. E são 30 e tantas páginas. A gente ficaria algumas semanas se debruçando sobre isso. Se vocês quiserem, eu faço. Eu não tenho medo do que está no relatório. A questão é que eu li e eu não vi nada demais além do que eu falei para vocês. Realmente não tem muita coisa aí. Eu fiquei até um pouco decepcionado, tendo em vista a fanfarra que foi feita em relação a isso. Eu imaginava que talvez já se tivesse mais alguma coisa, né? Mas não, é só para avisar que eles vão começar a olhar esse tipo de coisa com mais atenção dedicada a isso agora, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima semana. Até mais.